Eumintoses do Brasil. Trematódeos associados a moluscos de importância médica. Unidade 1. Trematódeos associados a moluscos. Nessa unidade, você vai conhecer a doença provocada pelo trematódio e o ciclo de vida do parasita. A qual doença você associa esta imagem? Popular: barriga d'água, xistose. Técnico: esquistossomose. O que é esquistossomose? É uma parasitose, doença, provocada por eumintos, vermes trematódeos, do gênero Schistossoma. No Brasil, a espécie de relevância epidemiológica é o Schistossoma mansoni. Fique de olho! Vamos descobrir como tudo começa? Contaminação da água com os ovos presentes nas fezes dos seres humanos e de outros vertebrados. E a história continua. Quando as fezes são lançadas na água ou os ovos são arrastados para dentro da água pelas chuvas, a eclosão ocorre rapidamente. No meio exterior, sem a presença de água, os ovos se mantêm vivos em média de 2 a 5 dias. Na presença da água, o miracídio, uma larva, é liberado do ovo e põe-se a nadar ativamente na água. Temperaturas baixas inibe a eclosão do ovo. A história não para por aqui. O miracídio possui um tempo de vida médio na água em torno de 12 horas fora do seu hospedeiro intermediário, o molusco caramujo Bionfalaria glabrata. Os caramujos liberam substâncias que atraem o miracídio. O miracídio possui estruturas que facilitam a adesão e penetração no molusco. Temperaturas baixas impedem a penetração do miracídio no molusco. Ainda tem mais. Ao penetrar no Bionfalaria, o miracídio se transforma em esporocisto nos tecidos do molusco. Inicia-se a reprodução assexuada e poliembrionia no interior do molusco, hospedeiro intermediário, com a formação de diversos esporocistos que podem formar as larvas secárias ou novos esporocistos. Esta história é longa. A partir da 4ª semana, após a infecção, os moluscos iniciam a liberação de cercárias. As cercárias possuem um corpo e uma cauda bifurcada. As cercárias saem do esporocisto, migram para o tegumento do molusco e formam minúsculas vesículas que se rompem, liberando-as diretos para o meio exterior, água. A liberação das cercárias também é aumentada por ter temperaturas mais elevadas e nas horas mais claras do dia. Tem mais. O tegumento, revestimento das cercárias, possui microespinhos que facilitam a adesão à pele dos vertebrados e glândulas de penetração e com enzimas proteolíticas. As cercárias possuem grande mobilidade e são estimuladas pelas substâncias lipídicas presentes na superfície da pele das pessoas que estão em contato com a água contaminada. O processo de penetração da cercária na pele completa-se em poucos minutos e a cauda se destaca ficando no meio exterior. Assim que penetra na pele humana,
vertebrado, ruminantes, roedores e primatas, a larva cercária se transforma em esquistossômulo. O esquistossômulo permanece na pele por 2 ou 3 dias e, se não for destruído pelo sistema de defesa do nosso organismo, ele penetra em um vaso sanguíneo e começa a circular pelo corpo. Vamos continuar viajando pelos vasos. O esquistossômulo é transportado passivamente até o coração e, posteriormente, para o pulmão. No pulmão, os esquistossômulos tornam-se mais delgados e longos, o que facilita a migração para o sistema porta-hepático por diversos vasos sanguíneos. Continuando a viagem. No 8º dia após a infecção, já é possível encontrar esquistossômulos no sistema porta-hepático, vasos sanguíneos e no fígado. No sistema porta-hepático, completam o desenvolvimento e o amadurecimento sexual dos machos e das fêmeas adultos. O macho e a fêmea unidos deslocam-se ativamente contra a corrente do sistema porta-hepático e alcançam o plexo hemorroidário, vênulas do reto, sigmoide e de outras partes do intestino grosso. As fêmeas começam a oviposição individual nos vasos mais estreitos, podendo colocar até 300 ovos por dia. Isso ocasiona o extravasamento dos ovos para a luz intestinal. A partir desse momento, os ovos são liberados nas fezes, completando então o ciclo. Vamos exercitar o que aprendemos na unidade 1. Qual é o nome técnico da doença causada por este parasito? Esquistossomose. Qual é a espécie deste minto que possui importância no Brasil? Schistosoma mansoni. O que representa as letras A e B? A, macho adulto, B, fêmea adulta. Quais são os principais locais do corpo em que eles se encontram? Vasos sanguíneos do sistema porta-hepático e do plexo hemorroidário. Qual é a fase do ciclo de vida do Schistosoma mansoni representado pela foto? Larva secária. Em qual hospedeiro ela se forma? No hospedeiro intermediário, molusco, Bionfalaria glabrata. Identifique as fases do ciclo de vida do Schistosoma mansoni representadas pelas fotos. Larva miracídio, esquistossômulo, larva cercária, ovo. O homem é infectado por qual forma? Larva cercária. Qual dessas fases infecta o molusco? Larva miracídio. Qual dessas fases é eliminada nas fezes? Ovo. Qual é a principal fase encontrada no pulmão?
esquistossômalo. Qual é o principal hospedeiro definitivo do Schistosoma mansoni? O homem, entre outros vertebrados, como ruminantes, macacos, roedores. Unidade 2. Esquistossomose mansônica. Nesta unidade, você vai conhecer as formas clínicas da doença nas fases aguda e crônica, os principais sinais e sintomas, métodos de diagnóstico e tratamento. Compreendi o ciclo de vida do Schistosoma mansoni, mas quais são os sinais e sintomas que as pessoas podem apresentar? Algumas pessoas podem ser assintomáticas, ou seja, não manifestar nenhum sinal ou sintoma. Em alguns casos, a doença pode evoluir para uma forma grave, incluindo óbito. Vou te desafiar. Quais são os locais mais frequentes do corpo humano que podem sofrer lesões e reações pelo Schistosoma mansoni? Pele, pulmão, fígado, sistema porta-hepático, baço, veias, plexo hemorroidário, intestino. Na fase aguda da doença, ocorrem alterações cutâneas. A penetração das cercárias na pele pode resultar em coceira, prurido, exantema, erupção cutânea vermelha e um processo inflamatório local, denominado de dermatite cercariana. Células de defesa são atraídas para o local. Inicialmente formam um infiltrado polimorfo nuclear, composto por neutrófilos, eosinófilos e posteriormente surgem os macrófagos e linfócitos. A reação dura 2 a 3 dias. É mais intensa em pessoas que foram reinfectadas pelo parasito e pessoas alérgicas. Ainda na fase aguda, podem ocorrer alterações gerais. A presença dos esquistossômalos no pulmão e fígado pode resultar em obstrução do vaso, embolia, causando um processo inflamatório, morte celular e formação de tecido cicatricial. Quando a parasitemia, quantidade de parasitas no sangue, é elevada e em indivíduos sensíveis, pode ocorrer uma forma grave da doença, forma toxêmica da esquistostomíase. Por volta do 15º ao 25º dia, há febre, eosinofilia, aumento de eosinófilos no sangue, linfadenopatia, íngua, esplenomegalia, aumento do baço, urticária, hepatite e ulcerações no intestino. Ovos disseminados em vários órgãos com formação de granuloma. Fase aguda. Quais são os sinais e sintomas? Em áreas endêmicas, as pessoas geralmente são assintomáticas ou os sintomas se parecem com de outras doenças. Por isso, geralmente não são diagnosticadas. Mas os principais sinais e sintomas consistem em dermatite esquistossômica. 2 a 6 semanas após a infecção, pode surgir febre, mal-estar, dores abdominais e diarreia, que pode ter muco e manchas de sangue. Pode haver também anorexia, falta de apetite, dores pelo corpo e tosse. Alterações dos exames laboratoriais comuns consistem em eosinofilia, alteração das provas de punção hepática e ovos nas fezes. Na fase crônica, podemos observar a formação de granulomas esquistossômicos, reação inflamatória crônica, pela permanência dos ovos nos tecidos.
Os ovos atraem macrófagos, eosinófilos, linfócitos e plasmócitos. Os macrófagos se diferenciam em células epitelioides. Alguns macrófagos se fundem, formando as células gigantes. Fibras reticulares são depositadas ao redor do ovo e, posteriormente, os fibroblastos ativados depositam colágeno em grande quantidade. Os ovos podem calcificar no interior do granuloma e o tecido funcional é substituído por tecido cicatricial. Como consequência dos granulomas na fase crônica, podemos observar a fibrose periportal, onde os granulomas se acumulam próximo aos vasos sanguíneos. Forma-se um tecido fibroso ao redor do vaso sanguíneo que resulta em hipertensão porta, aumento da pressão nos vasos do sistema porta-hepático. Ascite, extravasamento de líquido para a cavidade abdominal. Hepatoesplenomegalia, aumento do baço e do fígado. Desenvolvimento da circulação colateral, vasos sanguíneos congestos, dilatados e tortuosos, e varizes esofágicas. Fase crônica. Quais são os sinais e sintomas? Depois da fase aguda, os sinais regridem e as pessoas ficam assintomáticas. No entanto, especialmente em áreas endêmicas, devido às repetidas exposições, aparecem novamente alguns sinais e sintomas. As alterações podem exibir 3 formas principais: intestinal, hepatointestinal e hepatoesplênica. Além disso, podem surgir alterações orgânicas distintas devido à deposição dos ovos e formação de granulomas em outras regiões do corpo, como, por exemplo, no sistema nervoso, mielite, coração-pulmão, corpo monale e rins, glomerulonefrite. Principais formas da esquistossomose crônica. Forma intestinal. Ocorre perda de apetite, dispepsia, desconforto abdominal, pirose, quadro intestinal variável de diarreia a constipação, emagrecimento. Nos exames laboratoriais, pode-se detectar eosinofilia, prova de função hepática normal e ovos nas fezes. Na forma hepatointestinal, ocorrem os mesmos sintomas da forma intestinal. Além disso, a prova de função hepática pode estar alterada em alguns casos. Na forma hepatoesplênica, ocorre perda de apetite, dispepsia, desconforto abdominal, pirose, emagrecimento, desânimo, indisposição, irritabilidade, anorexia, hepatoesplenomegalia, hematêmese, que é hemorragia por causa da ruptura das varizes esofágicas, evacuações com aspecto de borra de café, que é chamada de melena, ascite, veias dilatadas no abdômen que podem ser visualizadas externamente. Na forma mais grave, a função hepática pode ficar bastante comprometida, ou seja, descompensada, o que geralmente leva o paciente ao óbito. Nos exames laboratoriais, podemos identificar anemia e alteração no tempo de coagulação sanguínea, resultando em hemorragias e provas da função hepática bastante alteradas. Quais são os métodos de diagnóstico da esquistossomose? Exame de fezes é o principal método de diagnóstico. Também podemos diagnosticar através da eclosão de miracídios, da biópsia retal, reação periovular, reação cercariana, imunorreação intradérmica, imunofluorescência e teste de ELISA.
Como é o tratamento para a esquistossomose? Através dos medicamentos praziquantel e da oximiniquina. Os medicamentos disponíveis possuem alta eficácia e baixa toxicidade. A descoberta desses medicamentos reduziram bastante as taxas de hospitalização e mortalidade em decorrência da esquistossomose. No entanto, os impactos sobre a prevalência da doença ainda não foram tão expressivos ao longo do tempo. Vamos exercitar o que aprendemos na unidade 2? Qual é a lesão provocada pelo ovo do Schistosoma mansoni representada nas figuras? Granuloma esquistossômico. Quais são as principais células presentes no granuloma? Células gigantes, derivada da fusão de macrófagos, células epitelioides, diferenciação de macrófagos, linfócitos, eosinófilos e fibroblastos. Qual a principal consequência desta lesão? Formação de tecido cicatricial com enrijecimento de vasos sanguíneos e perda da função do tecido afetado. Qual é a lesão provocada pelo Schistosoma mansoni apresentada no fígado da foto na fase crônica? Fibrose periportal. Quais são as principais consequências dessa lesão? Hipertensão portal, ascite, desenvolvimento da circulação colateral, varizes esofágicas, esplenomegalia. Quais são os sinais e sintomas comuns presentes na fase aguda da doença? Emagrecimento, desconforto abdominal e febre. Qual é o melhor método diagnóstico da esquistossomose? Exame de fezes. Unidade 3. Vigilância da esquistossomose. Nesta unidade, você vai conhecer alguns conceitos da epidemiologia relacionados à esquistossomose, analisar mapas de prevalência e risco e compreender o papel e as ações da vigilância epidemiológica. Em vários momentos, referimos às regiões endêmicas. Mas o que é uma doença endêmica? O monitoramento dos padrões de variação temporal das doenças e outros agravos à saúde é um dos elementos mais importantes da vigilância epidemiológica. As flutuações das ocorrências das doenças e agravos podem ocorrer a curto prazo ou a longo prazo. Também podem ser cíclicas em algumas situações. Desta forma, endemia é uma classificação temporal. Doenças, agravos endêmicos, endemia, são aqueles que apresentam uma ocorrência regular, ou seja, constante, em uma determinada região, em função da presença de características ambientais e processos sociais específicos. Em termos quantitativos, são regiões ou grupos que possuem alta prevalência da doença. O mapa mostra a prevalência de esquistossomose em diversas regiões do Brasil. Observe que, de acordo com os dados oficiais, a cor azul representa uma prevalência menor do que 2,5 e a vermelha representa a maior prevalência, maior do que 15 casos. Em outras regiões, observamos que não existem dados oficiais. Quais são os estados que possuem regiões com alta prevalência?
Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Roraima e Maranhão. Qual é a limitação dessas informações? Tem regiões que não possuem dados. Podemos perceber que características culturais, processos laborais, ou seja, de trabalho, e o meio ambiente configuram o risco. O conceito de risco implica as relações para a ocorrência de doença-agravo. Através da avaliação dos riscos, é possível organizar práticas de promoção da saúde e prevenção de doenças, focalizando no conceito de vulnerabilidade. Alguns modelos estatísticos estimam os riscos para a ocorrência de doenças agravos. Neste mapa, podemos observar um modelo estatístico que estima o risco de contaminação por Schistosoma mansoni em áreas onde faltavam dados. Então, esta é a estimativa atual através do modelo de Schultz. O mapa de risco de contaminação é diferente do mapa de prevalência da doença? Sim, podemos observar diferenças expressivas nas regiões Norte e Sul. O que pode justificar essa diferença? Falta de diagnóstico e subnotificação dos casos. A partir da análise da prevalência da doença e do mapa de risco de contaminação, podemos perceber a importância das ações integradas da vigilância epidemiológica, como, por exemplo, notificação compulsória dos casos identificados por laboratórios e serviços de saúde, busca ativa de casos e ações de controle dos portadores por intermédio de inquéritos, investigação dos casos e estudos epidemiológicos, implementação de medidas de controle e prevenção. Cabe ressaltar que a notificação da identificação laboratorial de casos de esquistossomose é compulsória em áreas não endêmicas. No entanto, recomenda-se fortemente a notificação dos casos em áreas endêmicas. De quem é a responsabilidade da execução das principais ações de vigilância? Unidade Básica de Saúde. Como? Deve encaminhar os casos suspeitos para a realização de exames de fezes, notificar os casos confirmados laboratorialmente, tratamento dos casos confirmados e realizar os encaminhamentos necessários, realizar o acompanhamento de cura, realizar a investigação epidemiológica dos casos, convocar familiares dos casos positivos para a realização de exames, executar medidas de controle e prevenção delegadas por instâncias superiores. Exercitar o que aprendemos na unidade 3. Foi detectado um caso suspeito de esquistossomose em uma área não endêmica. Cite a principal ação de vigilância a ser tomada. Encaminhar para a realização de exames de fezes. A doença foi confirmada por exame laboratorial. Cite algumas ações iniciais de vigilância a serem tomadas. Fazer a investigação epidemiológica, iniciar o tratamento, notificar o caso, convocar familiares e outras pessoas expostas.
Qual é a importância desta ação de vigilância? Avaliação da presença do bionfalar em reservatórios de água para implementação de ações de prevenção da doença.